Olá, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo gostoso aqui sobre otimismo e assuntos correlatos. É, estamos aqui aprendendo a ser otimistas, tá? Não pense que o Inedilson já é um expert em otimismo, está plenamente otimista. Não, a gente está construindo, né? A gente está aprendendo a ser otimista juntos, você e eu, né? Bom, ah, vamos relembrar aqui umas bases importantes, né? Ser otimista não significa ser ingênuo ou ignorar os problemas da vida, não. A pessoa otimista, ela reconhece, sim, que coisas ruins podem acontecer, né? Mas ela sabe racionalmente, né, que é possível superar os desafios. A pessoa tem uma base racional, né, de conhecimento, de sabedoria, que possibilita a ela saber de verdade, seguramente, que é possível sim vencer cada desafio que a vida nos apresenta. Até a gente se habitua a não chamar as coisas de dificuldade, de problema, porque na verdade a Terra é uma grande escola. Nosso planeta Terra é uma grande escola e tudo que se apresenta para nós são desafios, são propostas, são provas, né? Para a gente desenvolver mais a nossa inteligência, amadurecer moralmente, né? Então, hoje a gente vai falar sobre entender a diferença entre crer e saber. Esse é o assunto central aqui do nosso vídeo de hoje. Embora muita gente pense, né, que crer e saber é a mesma coisa, né, que tudo igual, não. Existe diferença entre crer e saber, principalmente quando você aprofunda o estudo da filosofia, né? O mesmo epistemologia, que é o estudo do conhecimento, né? Você passa a compreender que existe sim uma diferença grande entre crer e saber. E hoje a gente vai explicar sobre isso. A gente vai falar como é que é essa diferença entre crer e saber. Vamos começar por crer, acreditar. Acreditar significa você aceitar algo como verdadeiro, mesmo que não haja evidências concretas ou provas irrefutáveis para isso. Esse crer, ou acreditar, ele geralmente envolve uma experiência subjetiva, ou seja, uma convicção pessoal, né? Algo que você simplesmente acredita e pronto, né? Mas perceba que nem tudo que eu acredito, uma outra pessoa pode acreditar, né? De repente, a outra pessoa acredita em coisas diferentes do que você acredita. A questão da fé, a confiança, muitas crenças são baseadas, né, na confiança em uma fonte, que pode ser uma pessoa, né, pode ser uma tradição, um texto sagrado, né, ou um sentimento interno. De repente você acredita, confia, né, numa pessoa. Você tem uma figura religiosa ali que é para você acredita, você tem, né? Você tem fé, você tem confiança naquela pessoa. Esse crer, acreditar, ele não necessita de provas, né? Não exige demonstração, nada disso. Você pode simplesmente acreditar, né? Sem ter como provar que aquilo é verdadeiro. Isso traz algumas dificuldades. Por quê? Porque todos nós, estando aqui na Escola Terra, todos nós, em determinado momento, vamos acabar enfrentando grandes desafios. Desafios bem difíceis, né? E que vão testar essa nossa crença, vão abalar essa nossa crença. Porque é diferente, né? Quando tudo está bem, tudo está muito legal, é fácil crer, né? Está tudo correndo bem, tudo bacana. Mas quando você enfrenta uma situação extremamente difícil, uma dor moral muito grande, né? Por exemplo,
uma decepção, né? Alguém que você tinha laços afetivos muito fortes, de repente essa pessoa te feriu com aquilo que há de mais difícil de enfrentar, que muita gente acha que é contrário do amor é o ódio, né? Mas não é. É a indiferença. A indiferença é muito pesada, muito difícil de lidar. Então, de repente, você tinha ali um relacionamento afetivo e tal, e essa pessoa te abandona e passa a te tratar com indiferença. Isso dói muito, dói muito. Pessoas que, de repente, enfrentariam, né, uma dor física de maneira muito segura, muito tranquila, ao enfrentar uma dor moral como essa, por exemplo, a pessoa, se ela tem só uma crença, né, ela de repente fica abalada e começa a questionar tudo, né? Poxa, por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Né? Poxa, Deus não estava vendo, né? Esqueceu de mim. Fica difícil de enfrentar. Agora, vamos para outra parte, o saber. Saber envolve você conhecer profundamente sobre aquilo, sobre o assunto, com bases racionais. É diferente de apenas crer. Você conhece profundamente aquilo. Então, você tem algo, é um conhecimento justificado, verdadeiro, né? Apoiado por evidências, por experiência, pela razão. Não é que alguém te falou, acredita aí, né? Tenha fé. Tenha fé, mas se essa fé ela não é embasada, não tem bases racionais, qualquer desafio mais forte pode vir a abalar essa sua fé. Então, saber sobre algo é muito importante. Por exemplo, responder questões básicas da vida, né? Você ter isso muito bem respondido dentro de si, muito seguro. Que eu sou? Que sou eu? É uma pergunta fundamental. Outra pergunta fundamental. Para que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? E uma terceira pergunta fundamental. Para onde eu vou depois daqui? O que vai ser do meu futuro? Será que tudo acaba ali no túmulo? Né? Se você não tem uma crença bem fundamentada, um saber realmente sobre essas questões importantíssimas, fica muito difícil você enfrentar os grandes desafios da vida, né? E até mesmo é difícil para a pessoa cultivar valores éticos fundamentais. Por exemplo, alguém que acredita que morreu, acabou, né? E que nós somos frutos do acaso, que Deus não existe, né? Como é que essa pessoa vai cultivar valores éticos importantes? Por exemplo, não ser corrupta, ser honesta, né? Tratar as pessoas com ética, com respeito, com honestidade. Se a pessoa acha que tanto faz, né? O que eu fizer, o que eu deixar de fazer, não tem ninguém olhando mesmo, né? Não tem justiça nenhuma divina, né? Depois morreu, acabou. Quer dizer, não tem nada que freia essa pessoa de se tornar uma pessoa criminosa, corrupta, de desrespeitar a vida do seu semelhante, né? Já por outro lado, se a pessoa tem uma crença fundamentada, né, forte, ela tem valores, né, tem virtudes, tem ética. Outra coisa, há situações muito difíceis em que a pessoa chega a ter vontade de desistir, né, de deixar de existir. Como que uma pessoa vai enfrentar as grandes dificuldades da vida sem uma base fundamental, sem saber que Deus existe, que Deus está cuidando dessa pessoa, né?
que há sim amizades sinceras, há pessoas que se importam com ela e que todos os problemas, todas as dificuldades, né, todos são, na realidade, são desafios para a gente superar. Então, tudo é superável. Tudo é superável. Por mais que pareça sem saída, não está sem saída. Então, uma outra necessidade importante, né? Para você não desistir do existir, para você não se entregar, né? Isso é importantíssimo. Então, ter essas verdades, esses valores muito bem fundamentados é importantíssimo. Mas para isso, a gente não é uma coisa que simplesmente, o Inedilson falou para você acreditar, para você... Não é, o fulano, sei lá, a religião tal. Não é assim. A gente precisa buscar por conta própria, precisa construir essa base, esse acervo de conhecimento dentro de nós, de forma muito concreta. E existem caminhos para a gente fazer isso, né? Para a gente buscar. Vamos dar um exemplo aqui de um saber concreto, real, que é diferente de crer. Por exemplo, a água. A água a gente sabe que, ao nível do mar, ela ferve a 100 graus centígrados. Isso já foi verificado por experimentos, já está cientificamente comprovado. Outra situação, a gente sabe que 2 mais 2 é 4. Por quê? Porque isso já está justificado pela lógica matemática. Então, já está provado. Outra situação, a gravidade. Gravidade faz os objetos caírem, né? Isso já foi comprovado por observação dentro da teoria científica. Então, são conhecimentos que já estão ali embasados, fundamentados. Da mesma forma, a gente precisa encontrar bases racionais, fundamentais, para as grandes questões da vida. Então, que sou eu? Né? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou? A gente precisa responder de modo racional, aprofundado, para construir uma base forte, para saber realmente, né? Para ter uma crença forte. Porque o saber faz com que a sua crença se torne forte, inabalável. Essa é a diferença. Você só crer. Hoje você crê, amanhã acontece alguma coisa grave e você passa a questionar e passa a duvidar e a sua crença se abala. Mas quando você sabe com bases racionais, aí sim você crê, mas você crê de modo sólido. E não importa o que aconteça, não importa a dificuldade, você vai seguir em frente. Você vai encontrar uma saída, você vai encontrar um caminho. Por quê? Porque a sua crença é um saber, é uma base muito bem fundamentada. Vamos dar aqui um exemplo para a gente ilustrar mais esse nosso bate-papo aqui. Imagina que você está em um deserto, né? E aí, alguém te diz, daqui a 10 quilômetros você vai encontrar um oásis, onde você vai poder tomar água, descansar e tudo mais. A pessoa te disse. Aí você acredita na pessoa, né? Mas você não tem como provar. E se a pessoa estiver mentindo? Né? Não há como provar. Esse é o crer. Agora, como é que é o saber? O saber, você tem, por exemplo, em suas mãos, um mapa. Esse mapa ele é preciso, ele é confirmado por diversas fontes, né? Que mostram a localização exata desse oásis. Você tem conhecimento suficiente para saber ler e interpretar as informações de um mapa, né? Então, a partir desse ponto, você não simplesmente crê, mas você sabe, porque você tem ali o conhecimento na sua mão, você tem uma base sólida, tem um mapa que as informações você sabe que estão corretas, né? E você sabe interpretar, você sabe ler aquele mapa, então você tem segurança de que você vai chegar no oásis. Você vai percorrer ali a distância e vai chegar no oásis. Essa é a diferença entre crer e saber.
esse vídeo é o início para a gente começar a fortalecer as bases do nosso otimismo. Então, o primeiro passo, a gente entender a distinção entre crer e saber. Depois disso, nós vamos aprofundar o nosso conhecimento, né? Entender, responder, vamos procurar responder essas questões aqui. Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Para onde eu vou depois daqui? Para que a gente tenha razão para continuar, força, né? Argumentos para enfrentar todas as dificuldades e ter a segurança de saber que cada situação, cada desafio, por mais de terrível, difícil, né, doloroso, ele tem, sim, uma saída. Tem como a gente superar. Né? Esse é um primeiro raciocínio, né, que a gente está propondo aqui para a gente ir fortalecendo as bases do nosso otimismo. Né? Aí você não vai ser, então, aquela pessoa ingênua, né? Que, acho que nunca vai ter problema na vida. Isso não é ser otimista. Não é. Ser otimista é você reconhecer, sim, que vão surgir desafios. Mas você está preparado. Preparado por quê? Porque você, através do seu próprio esforço, você buscou conhecimento, você construiu um acervo de ferramentas dentro de você que você tem segurança de que não, você vai conseguir, você vai superar. Mesmo numa situação extremamente difícil, dolorosa, como você enfrentar a perda, né, a separação de um afeto muito importante, e está ali experimentando a indiferença daquela pessoa, você tem como seguir em frente, você não adoece emocionalmente. Né? Você enfrenta a tristeza, enfrenta a dor, sim, mas você não adoece emocionalmente, você continua, você encontra dentro de si ferramentas, forças para você seguir em frente. Esse é um ponto importante que a gente quer colocar dentro desse projeto nosso do otimismo. Né? E se você está gostando do nosso trabalho, a gente deixou aqui na tela, né? Você pode apoiar o nosso trabalho. Né? Outra forma de você apoiar também é comentando. A gente quer um feedback, quer saber o que você está achando desse conteúdo que a gente está fazendo. O que você gostaria de saber mais? Quais assuntos que você gostaria de ver abordado aqui no Otimismo Online? Né? Comenta. Aproveita a ferramenta aqui do YouTube e deixa ali escrito seu comentário. É muito importante, a gente lê isso. Outra forma, curte, compartilha. E quanto mais curtidas, quanto mais compartilhamentos tiver esses nossos vídeos, mais pessoas vão poder aproveitar desses recursos, desse nosso bate-papo aqui, né? E isso fortalece, né, o nosso canal, né? Isso ajuda para divulgar, para tornar o canal conhecido. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e espero os comentários de vocês aí. Vamos deixar comentários. Se você está gostando do nosso trabalho, apoia, né? Isso é bacana. Poxa, a gente já conseguiu aqui, né, humildemente, né, a gente não tem muito recurso, né, mas a gente conseguiu aqui reunir um equipamento, uma situação para poder fazer um trabalho com a mínima qualidade. Né? Mas a gente quer crescer, a gente quer fazer mais, por exemplo. Eu quero ter a oportunidade de um dia poder fazer um podcast, né, uma entrevista. Né? Para isso a gente precisa de mais equipamento, precisa de recursos. Né? E por enquanto a gente ainda não tem. Né? Você percebe aí que às vezes dá umas tremidinhas, né? Que nossa estrutura aqui não é muito, né? É bem humilde, né? Tem algumas falhas, né? Mas a gente está querendo melhorar. A gente quer oferecer conteúdo com cada vez mais qualidade. Então, se você está gostando, pense em apoiar, tá certo? E não esqueça, deixe seu comentário. Até o próximo vídeo.